Amém, meus queridos? Eu vou desenhar aqui hoje, estou procurando um desenhista, mas antes eu quero mostrar esse quadro aqui, ó. Não sei se a Sofia está aí ou não. A Sofia ali, ó. Eu ganhei esse quadro da Sofia há um tempo atrás, não sei se tem a data aqui, acho que não tem a data, né, Sofia? Mas deve fazer um ano, um pouquinho, né? Olha que quadro bonito que a Sofia pintou. Quem não sabia que a Sofia pintava uns quadros bonitos assim, levanta a mão, deixa eu ver. Olha aí, ó. Então esse quadro eu ganhei de presente. Ganhei junto, né, um sticker chama aquele negocinho? É aquele negocinho de... Hã? É, post-it, isso aí. Tem que eu falei sticker, nada a ver. Você não sabe, você inventa, né? Você não inventa, é igual tentar falar inglês, você dá uma torcida assim, aí você já acha que está falando inglês. Né? Uma vez a gente estava lá no Paraguai, fomos comprar, acho que era refrigerante, não me lembro, né? Eu e a Márcia lá, e a gente arriscava, né, amor? Então no comecinho lá, daí vamos falar assim, eu quero um sabor morango. Nada a ver, morango em espanhol é frutilha, mas a gente falou morango para ver se a pessoa entendia, nada a ver, né? Então tá bom. É isso aí, post-it, esse negócio. A mulherada gosta bastante, né? De ter esses negócios para deixar recado pro marido, né? Gosta de colar na geladeira para deixar recado pro marido. Mas olha que pintura linda, né? O leão, né? Muito bonita essa pintura, eu deixo lá no meu escritório. Sempre estou olhando para esse leão e lembrando que Jesus é o leão da tribo de Judá, né? O leão é o símbolo da coragem, da ousadia. E eu ganhei esse post-it, né? E estava lá assim, ó, 5.001 motivos para não desistir. E ela completou uns 7 mais ou menos. Primeiro motivo, tal. Segundo motivo, tal. E eu completei mais alguns, Sofia. Não cheguei no 5.001, mas eu vou chegar lá, né? Vamos chegar lá. Eu vou deixar aqui. Eu trouxe para vocês verem que quadro bonito que eu tenho. Olha aí que legal. Glória a Deus. Hoje eu quero falar sobre o futuro, né? Eu não vou pintar um retrato, eu não sou bom em pintura. Quando eu estava no prezinho, deixa eu abrir meu coração aqui. Eu estava no prezinho e aí eu estava pintando lá no prezinho, né? Uma das as coisas que a gente tem que entender, né? As pessoas que mais afetam a nossa identidade são aqueles que têm autoridade sobre nós. Então, por exemplo, o pai e a mãe, né? Que às vezes fala bobeira, chama lá, ô seu asno, né? Seu burro, né? Ô piá burro, e fica falando burro, e vai colocando isso na cabeça do piá, começa até a crescer a orelha, ele acha que é burro, né? E a mãe, às vezes pessoas que exercem essa autoridade sobre nós, e professores, né? Infelizmente professor, né? Na minha época ainda, né? Não sei como que é hoje nas escolas, né? Faz muito tempo que eu saí da escola, mas na minha época eu lembro da professora Aurora, né? A professora Aurora, eu e a Márcia nós estudamos junto, então as histórias são juntas. Então a professora Aurora era o seguinte, se sentava para o lado de fora da carteira, sentava com a perna para o lado de fora e ficava conversando, e eu sempre meio distraidão, às vezes conversando com o amigo de trás, ela vinha passando distraída assim e dava uma bicuda na canela para colocar para o lado de dentro. Aí já, dava aquela dor na canela e colocava para o lado de dentro. Né? Tinha outra professora, Nair, não esqueci o nome dela, né? Querida professora Nair, né? Mais ou menos assim, tipo a dona Nevilde, para você ter uma noção. Aí a professora Nair era o seguinte, ela não tinha tanta agilidade para chegar para dar a bicuda na canela, mas ela de longe era boa de mira, pensa na mulher boa de mira. E naquela época usava aqueles apagador de giz, não sei se usa giz na escola ainda. Usa giz na escola ainda, Lene? Giz, né? Apagador, né? Apagador, para mim era pesado aquele apagador. E eu olhava com o apagador assim, ó, só mirava assim, na hora que você virava para trás. E eu, por ser grandão, sempre sentei atrás. Não é porque eu era bagunceiro, né? Porque eu era grandão, então ficava lá na frente, atrapalhava os outros alunos, então eu tinha que sentar atrás. E aí sempre levava uma apagadorzada, né, na cabeça, ou se Deus me abençoasse aquela hora, ela errasse, acertasse o outro amigo, né? Mas normalmente ela acertava. E tinha a professora Marli. A professora Marli era do prezinho, ela era professora do prezinho. Eu me lembro que eu tinha entrado no prezinho, eu não sei porquê, mas eu entrei no meio do ano, talvez por causa da idade, por causa do aniversário, não me lembro. Mas entrei no meio do ano, né? Eu era daquele que fazia pampeiro para ficar na sala,
né? A minha irmã deixava eu na sala, eu ficava berrando lá até acabar o fôlego. Na hora que acabava o fôlego, eu vi que não tinha jeito, eu ficava lá na salinha. E eu estava pintando bem bonito, estava fazendo uma obra de arte, é que ela não entendia o Picasso que estava dentro de mim. E eu pintava assim, ó, eu não estava pintando bonitinho, de levinho, ou fazendo os contornos, eu estava pintando assim. E ela chegou, ela me deu uma bronca. E ela me deu uma grande bronca que eu estava pintando assim, não é assim que pinta, eu já falei para você. E aí eu não consegui desenvolver essa arte da pintura, Sofia. Estou contando tudo isso porque eu preciso de cura, eu vou fazer, né, o Souza no próximo. Orem por mim. Aí meu sonho é ser um pintor, pintar um quadro a óleo, assim, pintar esse quadro a óleo. Eu vou deixar até um videozinho para vocês, pode soltar o vídeo aí para nós. Depois dessas coisas, o Senhor falou a Abraão numa visão: não tenha medo, Abraão, eu sou o seu escudo, grande será a sua recompensa. E essa palavra eu quero liberar sobre as famílias que estão aqui hoje. Não tenha medo, você, o seu nome, Deus te chama pelo teu nome. Eu sou o seu escudo, grande será a sua recompensa. Versículo 2. Mas Abraão perguntou: ó soberano Senhor, que me darás se continuo sem filhos, e o herdeiro de que possuo é Eliezer de Damasceno? E acrescentou: tu não me deste filho algum, um servo da minha casa será o meu herdeiro. Então o Senhor deu-lhe a seguinte resposta: seu herdeiro não será esse, um filho gerado por você mesmo será o seu herdeiro. Levando-o para fora da tenda, disse-lhe: olhe para o céu e conte as estrelas, se é que pode contá-las. E prosseguiu: assim será a sua descendência. Abraão creu no Senhor e isso lhe foi creditado como justiça. Em Gênesis capítulo 22, versículo 17, ainda Deus falando com Abraão, pintando um outro retrato no coração de Abraão. Gênesis 22, versículo 17, diz assim: esteja certo de que o abençoarei e farei os seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e como a areia das praias do mar. Sua descendência conquistará cidades do que lhe foram inimigos. Quando Deus quer falar conosco, às vezes falta palavras para nos explicar. Algumas vezes, se Deus quer ministrar o nosso coração,
Às vezes falta palavra para falar conosco. Então Deus, ele tem a habilidade de usar desenhos, figuras, sonhos. E Deus em todo momento está nos apontando para o futuro. Por exemplo, a eternidade, ela já está hoje dentro de nós, mas ela está apontando lá para o futuro, é para o futuro. Deus, ele olha para nós, ele está sempre apontando a nossa vida para o futuro. E há inúmeros momentos que Deus, ele traz alguma visão, como a Naira, por exemplo, está lá, deu essa visão, a Naira materializou essa visão, imprimiu uma foto parecida, materializou essa visão, e essa visão agora traz esperança para ela, traz uma lembrança, um marco, a palavra marco, Marcos, tem aí Marcos na igreja, mas a palavra marco significa isso aí, você está firmado, você está posicionado, é um marco na sua vida. O inimigo também faz isso. O inimigo, ele é um copião, ele não cria nada, ele não tem capacidade de criar, isso ele não recebeu de Deus, mas ele é um bom copião, ele quer pegar o direito autoral para ele. Mas ele faz isso do lado contrário, ele também produz marcas na nossa vida. Nós falamos aqui, por exemplo, domingo retrasado, sobre a questão do abuso sexual de criança, a pedofilia. Dia 18 foi o dia nacional aí que se combate aí ao abuso sexual de crianças e adolescentes. Então, quantas marcas doloridas, quantas pessoas que têm chegado, especialmente para Márcia, e dito assim: olha, eu sou uma Valentina. Isso é uma maneira singela, simbólica de dizer que teve uma marca dolorida no seu passado. E assim também eu compartilhei algumas marcas aqui que hoje eu dou risada, mas era de chorar, não era de ser rir, não, era de se chorar, era coisa de se chorar. Eram marcas que afetam a gente, faz a gente chorar. Aquele momento que alguém fala com você assim: para de fazer isso! Assustou? Eu já falei para você. Eu não posso dizer para você que eu nunca falei assim com as minhas crianças, já falei. Em alguns momentos já falei bravo assim com eles. Tive que lembrar: opa, isso é uma marca, tem que reconstruir isso aí na cabeça deles, tem que reconstruir isso aí no coração deles. Então, vou me humilhar, pedir perdão. Assustei aí a Mel. A Mel é pentecostal, vocês perceberam que ela é pentecostal, Amanda? Você percebeu que a Mel é pentecostal ou não? Eu percebi que ela é pentecostal. E aí, meu querido, nós também sofremos marcas por causa do inimigo. O inimigo, ele vem e produz marcas na nossa vida. Marcas, às vezes, de situações que alguém gerou em você. Marcas de traumas que você viveu. Traumas são marcas ruins. E a Bíblia nos diz o seguinte: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Você conhece a verdade, e a verdade, ela liberta você. Liberta do quê? Porque as marcas do diabo, o que ela produz dentro de nós? Produz uma prisão. As marcas de Deus, ela nos faz voar, nos gera esperança e nos impulsiona para o futuro. Mas as marcas do inimigo, elas geram em nós prisões. E nós ficamos presos lá no passado, numa situação, num trauma, numa circunstância, e a gente não consegue sair de lá. Até que a gente tem o privilégio de poder entregar a nossa vida de fato para Cristo, conhecer Jesus, conhecer o nosso Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, e aí a gente se depara com uma palavra, Romanos 8, versículo 1, que diz: não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Ou seja, sai dessa prisão. Essa prisão não é para você. A prisão que você vivia, seja ela uma prisão emocional, seja ela uma prisão por um vício, de repente, bebida, álcool, drogas, seja uma prisão marcada por uma violência, uma agressão, seja uma prisão marcada de repente pela miséria, o sofrimento que você teve na sua vida, às vezes financeiro, uma miséria familiar, a escassez, a falta das coisas. Agora Jesus diz para você: não há condenação mais para os que estão em Cristo Jesus, e Ele te libera dessa prisão do passado. Há momentos na nossa vida que se tornam sonhos, na verdade. Os marcos de Deus na nossa vida, por exemplo, Josué capítulo 22,
fala de um marco, acontece uma situação, uma situação gloriosa, e Deus sempre fala para eles assim, ó, construa um altar, junte lá 12 pedras e construa um altar. Juntaram 12 pedras, e aí você vai contar para os seus filhos vão perguntar, o que é isso aqui? E você vai dizer para eles, isso aqui é o dia em que o Senhor nos abençoou. Quando eles atravessaram o Jordão, em começo de Josué, também fazem um altar dentro do Jordão e fazem o altar para o lado de fora do Jordão. O altar era um monte de pedras, uma lembrança, um marco. Deus também gera marcos na nossa vida. Você tem momentos assim na sua vida que Deus gerou? Pontuais assim, ó, de marcos na sua vida? Né? Por exemplo, esses testemunhos aqui foram um marco na sua vida. Né? Eu posso afirmar para você que o dia do lançamento aí dos Gases de Valentina foi um marco na minha vida. Aquele dia me marcou para sempre. Eu nunca vou esquecer desse dia. Nunca vou esquecer desse dia, porque Deus produziu marcos. E os marcos de Deus na nossa vida, eles não geram prisão, mas eles geram sonhos. Nós estamos no mês da família, orando pela família, abençoando a tua família, e nós precisamos trazer à memória o que nos dá esperança. Nós precisamos permitir que esses sonhos, esses planos de Deus sejam potencializados dentro de nós. Marcos são edificados como símbolos. Um exemplo, não vou tirar, que é difícil de tirar do meu dedo aqui. Está aqui a aliança. Vou tirar, espera lá. Olha aí. Aliança, fazem 20 anos, quase 20 anos, né? Confirmando. Quase 20 anos que essa aliança está no meu dedo. Olha aí. Está até meio esquisito o dedo sem aliança, está vendo? Está deformado. Já é uma marca na minha vida, produziu uma marca, mas uma marca boa. Uma marca boa. As crianças gostam de pegar minha aliança e falar, olha pai, tem o nome da mamãe. É o nome da mamãe, papai? É o nome da mamãe. Sabe por quê? Porque ela está aqui, ó, no meu coração. Oh, glória a Deus, aleluia, né? Está aí, ó. Marca, uma aliança. A aliança, ela é um símbolo, né? Porque é feita de ouro, porque é um material precioso, não se encontra em qualquer lugar. É valioso, você tem que cuidar, e está aqui simbolizando um marco na sua vida. Um marco que está o dia lá do seu casamento, lógico, mas também que está apontando para o seu futuro, está apontando para a sua vida futura, está apontando para tudo que vem adiante da sua vida, que é o casamento. Um exemplo é o casamento. E Deus, ele tem a habilidade de nos fazer sonhar, e para isso Ele começa a pintar alguns quadros no nosso coração. O que você vê, por exemplo, Deus fazendo com Abraão, lá em Gênesis 15, que eu li, aqui em Gênesis 22, Ele está pegando Abraão, que tem a dificuldade. Abraão está sendo sincero, fala, Senhor, vai ficar para o Eliezer, ou Eliezer, né, ele que vai ser a minha descendência? Deus falou, não, vai ser sua descendência, vai nascer de você. Mas Deus, eu não posso ter filhos. O Senhor não está entendendo. Ou seja, há uma limitação, há uma barreira na mente de Abraão, né? Na cabeça dele tem uma limitação. E eu tenho certeza que aqui tem muitos Abraãos que estão com limitações assim, que não conseguem acreditar que pode ser diferente, não conseguem acreditar que pode ser melhor. Talvez está pensando assim, minha vida não tem muito futuro não, eu vou para onde? Eu sou de Corbélia, eu não tenho condição de fazer isso aqui, né, de realizar isso daqui, não tenho como, não tem essa capacidade. Ou às vezes tem a condição, o recurso, mas não se sente capaz, se sente limitados. Quantos casamentos que terminam por isso? Quantas mulheres que estão bloqueadas por isso? Quantos homens que estão bloqueados por isso? Não conseguem. Eu não posso dizer para você que eu não tenho limitações, eu também tenho. Tem coisas que eu só consigo acreditar de olhos fechados. Tem coisas que eu só consigo acreditar assim, com os olhos fechados, com meus joelhos no chão, vendo o retrato que Deus já pintou aqui dentro do meu coração. Porque com os meus olhos naturais eu não consigo ver. E Deus chega em Abraão então e fala, Abraão, vai ser teu filho, sua descendência.
Vem para fora da sua tenda, sai de dentro da sua caixinha, sai de dentro da sua limitação. Vem aqui e olha para o céu, veja as estrelas. Né? Aqui na cidade talvez é um pouco mais difícil, nossa cidade grande, é mais difícil a gente ver as estrelas, não é? Porque é muita iluminação, é muita luz aqui. Mas quando você vai no sítio, né? Sei que é um pouco longe às vezes a gente ir no sítio, mas quando você está num lugar que não tem luz e você olha para o céu, não é diferente, Ari? Você consegue ver perfeitamente. Meu Deus do céu, é o mesmo céu que tem lá em casa. Olha que lindo esse céu. Eu me lembro a última vez que acabou a energia aí no culto, né? Não na cidade, que a cidade acaba todo dia. Esse dia até com o frio acabou a energia. Não sei o que aconteceu. Falei, meu Deus, o frio acabou a energia. Antes era só a chuva quando estava lá em Cascavel, a chuva, né? Agora também quando faz frio acaba a energia. E aí acabou a energia naquele culto, a gente olhou para o céu, meu Deus, que céu lindo, que céu lindo, que estrelas lindas. E Deus fala para Abraão, Abraão, olha para esse retrato que eu estou pintando no seu coração, olha para o céu, conta as estrelas, né? Conta as estrelas, quantas são? Tem pessoas que têm até essa capacidade, né? De olhar as estrelas e falar assim, aquela ali é a constelação não sei o quê, aquela lá é a constelação, quem sabe dessas coisas? Eu acho isso incrível, né? A dona Dalva? A estrela d'alva, né? Da alva, essa aí, verdade, dona Cê. Eu mais ou menos assim, ó, para mim, eu já ouvi falar aquela que parece uma panelinha, já tentei, eu baixei um aplicativo uma vez no celular, o Nabucco me passou esse aplicativo, eu ficava olhando assim, nossa, que incrível, clicava numa estrela, estava lá HSC 24574, falei, meu Deus, alguém já numerou essa estrela, né? Alguém, deve ser o Elon Musk que numerou ela, só pode. Então, algumas pessoas têm essa capacidade. Abraão estava ali contando as estrelas, e Deus fala para ele assim, Abraão, guarda esse retrato, guarda essa imagem. Tem coisas que a gente não deve nem publicar. Abraão não fez selfie, que não saía no selfie, né? Eu acho que é por isso que ele não fez. Quando você quer tirar foto da lua, não parece direito, bonito, né? Então ele não fez, ele gravou, ele tirou um retrato daquela imagem no coração dele, guardou. Assim vai ser a sua descendência. A outra imagem que Deus gera, outra pintura que Deus faz no coração de Abraão, é a pintura das areias do mar. Meu Deus, é muita areia, não é verdade? É muita areia, né? Quando você vai para um lugar com areia, vai brincar com areia, ou vai num lugar que tem areia, normalmente você fica encontrando areia na sua roupa, no seu calçado, nos seus negócios, ó. Né? Um tempo atrás que a gente teve lá para o litoral, eu tinha passado um tempo, né, amor? Nós abrimos um negócio lá, tinha areia dentro ainda. A areia fica guardada, a areia ela penetra em todo lugar. Né? Por isso que a gente não mora na praia, porque é muita poeira, né? É muita areia para todo lado, aquelas areias lá enchem para todo lado. E aí você pega Deus falando assim, ó, Abraão, está vendo essas areias aqui? Você pode contá-las? E Deus pinta um retrato, diz assim, assim será a sua descendência. Eu tive a curiosidade de pesquisar uma estimativa de grãos de areia que tem num metro quadrado de areia. A estimativa é de mais de 1 bilhão de grão de areia num metro quadrado de areia. Você já pensou? Você já imaginou areia de barranco, então, aquela que é mais fininha? Né? Então, quantos grãos que não tem ali? E Deus fala assim, Abraão, tira um retrato. É assim que vai ser a sua descendência. Esse era o sonho que Deus queria gerar dentro do coração de Abraão. E a pergunta que eu quero fazer para você é, qual é o sonho que Deus quer gerar dentro do seu coração? Qual é o sonho que Deus quer gerar no seu coração para a sua família? Aí você vai dizer, pastor, minha família já foi para os quiabos. Pastor, meus filhos já cresceu. Pastor, tal coisa não aconteceu, não consegui estudar. Pastor, meu negócio não vai dar certo. Eu comecei lá, está tudo ruim, está tudo errado. Não tem futuro. Aliás, talvez você como muitos brasileiros, chega a pensar que até o nosso país e o mundo está difícil de ter futuro.
e a gente começa a ficar preocupado. E aí eu estava falando do inimigo, que ele também é um copião, ele também gosta de pintar alguns retratos dentro do nosso coração. Só que ele pinta ao contrário, ele faz um marco que gera prisão, e ele também traz algumas imagens na nossa cabeça que começam a gerar preocupação. E ele começa a pintar alguns retratos. Você começa a imaginar o oficial de justiça, você fica pensando, espero que seja Elaine, espero que seja Elaine, porque eu conheço ela. Chegando na sua casa, você começa a imaginar, né, aquela situação não dando certo. Você começa a imaginar, em alguns momentos parece que até algumas pessoas vai pegar o carro, vai sair pela BR e começa a imaginar, meu Deus do céu, eu acho que vai dar um acidente, parece que imaginar coisas ruins. Quem já passou por isso? Começa a imaginar coisas ruins. Às vezes vem alguns pensamentos ruins na nossa cabeça, que a gente nem queria pensar, mas começa a vir um retrato, que o inimigo quer que a gente tire uma foto e guarda dentro do nosso coração. Quer que a gente tire esse retrato de um futuro que ainda não existe, e a gente começa a ficar preocupado, ansioso. Será que houve na face da terra alguma época em que as pessoas andaram tão ansiosas como hoje? A gente não sabe, não consegue planejar o amanhã. A gente não consegue se organizar mais, parece. Né? A gente mora numa cidade pequena, a gente estava conversando sobre isso hoje. Uma cidade grande o ritmo é 24 horas, né? O ritmo é 24 horas. Uma cidade como São Paulo, por exemplo, você está lá em 24 horas, aquela loucura. Meu Deus do céu, só você andar na rua você já fica ansioso, já fica angustiado, de tanto ônibus passando e carro para lá e carro para cá, e o dia inteiro, a noite inteira, não para um minuto. Já não tem mais um horário do trabalho, todo momento tem gente trabalhando. Já não tem um horário do ônibus, todo momento tem ônibus. Já não tem um horário em que as pessoas estão planejando, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Todo momento as pessoas estão fazendo alguma coisa. Aqui, por exemplo, agora os nossos mercados, eles abrem nos domingos, né? Vão até 6 horas da tarde. Você pensa, nossa, que bom. Mas eu comecei a pensar nisso aí, na organização da nossa vida, isso nem sempre é bom. Porque às vezes você se planejava para fazer a compra, o que você precisava, até o sábado, para o domingo você ficar na sua casa, com a sua família em paz. Aí acontecia, puxa, esqueci tal coisa, não deu para comprar. Beleza, a gente se vira com o que tem, amanhã a gente vai no mercado e compra o que precisa. Com isso, um negócio que não desliga mais, a gente entra num ritmo frenético. Qual que é o ritmo? A gente fica 24 horas ligado. A gente perde a capacidade de antecipar e de planejar. Porque a gente não planeja mais, a gente sabe em qualquer momento que a gente precisar, a gente vai lá, vai estar aberto. Então você não precisa mais se planejar. Você percebeu que as pessoas estão fazendo as compras agora no domingo? Antes fazia no sábado? Ou talvez antes fazia até na sexta? Agora tem que fazer? Faz na última hora, porque a gente é brasileiro e a gente não desiste. A gente não desiste de ser atrasado, de chegar no último minuto, como é bom sair correndo de casa, né, em cima da hora. Né, meu Deus, vou chegar lá agora, vou ter que chegar, em cima da hora. Como é bom viver essa adrenalina, né, de você tem lá uma prova daqui uma semana, e você, para que eu vou estudar uma semana antes? Vai ser na madrugada, eu vou colocar aquele livro debaixo do travesseiro, eu vou dormir, vou aprender por osmose, e uma hora antes eu vou estar angustiado lá, aqui mais uma página eu tenho que ler, porque a gente perdeu a capacidade de planejar, e Deus está olhando para Abraão e falando assim, Abraão, planeja o seu futuro, eu já planejei para você, agora você tem que ver, e você precisa acreditar nele. E a Bíblia fala que Abraão acreditou. Abraão acreditou. O inimigo quer que você também acredita no plano que ele tem para você. Você liga a televisão, você abre as notícias, você vai ver alguma coisa, é só mensagens ruins. Por quê? O inimigo ele quer, não que não esteja ruim, mas o inimigo quer potencializar isso para produzir em nós cada vez mais medo. E a gente está numa prisão. Quer colocar sempre a gente numa prisão. Mas Deus quer tirar você da prisão.
E a pergunta que eu quero fazer para você é: qual sonho que você vai acreditar? Qual retrato que você vai guardar no teu coração? Qual que é o retrato que você vai guardar? Quais são as histórias que você vai apagar? Quais são as páginas que você vai virar da sua vida e começar uma nova história? A Bíblia fala que Deus pegou as tábuas da lei, lá com Moisés, que ficou 40 dias no monte, as primeiras e as segundas, porque a primeira foi quebrada, a primeira e a segunda foram escritas com o dedo de Deus. É isso que a Bíblia diz, que as tábuas da lei foram escritas com o dedo de Deus. Deus escreveu a nossa história. Deus tem sonhos, Deus tem planos para nós. Mas talvez você, com os seus olhos abertos, você não consegue imaginar isso aí. Você não consegue ver isso aí. Você não consegue trazer isso para a tua casa. Você não consegue trazer isso para a tua vida, porque a realidade é outra. Porque o que você está vendo com os teus olhos é outra coisa. O que você está vendo com os seus olhos naturais é outra coisa, mas Deus quer que você então feche os seus olhos. Ele quer fazer você sonhar. E essas imagens que o inimigo traz e quer gravar na tua mente para te manter preso, você precisa pegar uma borracha e você começar a apagar isso aí. Eu quero fazer um momento de oração com você. Eu quero que você feche seus olhos um instante. Eu não sei se você tem pensado em alguma coisa que tem te gerado medo, que tem te gerado preocupações. Não sei se você tem estado preocupado, ansioso com alguma coisa. Mas agora, com os seus olhos fechados, eu gostaria que você trazesse isso aí, uma pintura na sua frente, pegasse uma borracha. Aquela borracha potente, essa borracha aí. E você vai começar a apagar. Pega a borracha nessa tua imaginação e começa a apagar. Começa a apagar, a borrar isso aí que o inimigo está trazendo para você se preocupar. Está trazendo para você ficar ansioso, angustiado. Está trazendo para te tirar a tua paz. Começa a borrar isso aí, começa a apagar isso aí agora. Comece a apagar esse plano e esse sonho que o inimigo teve para você. Destruir a tua família, comece a apagar isso aí. Comece a apagar essa imoralidade, a promiscuidade, a violência. Comece a apagar os traumas. Vai lá, olha esse trauma, apaga ele, borra ele agora. Vira a página agora. E agora tem uma página limpa para você. Eu quero que você agora comece a, quem sabe você aqui, como Abraão, trazer à existência do seu coração os sonhos que Deus tem para você. Por que não você? Por que não aqui? Por que não agora? Quem disse que é o Senhor que planejou o fracasso para você? Por que não pode ser diferente com a gente aqui? Por que não vai ser diferente com a tua família e a tua casa? Não é um passe de mágica, é um passo de fé. Não é como a Disney pinta, uma fada madrinha que chega e tum. Não, é um retrato do futuro que Deus coloca no seu coração. E Ele começa a gerar paixão no seu coração e força. E Ele vai dizer para você: eu vou abrindo as portas para você chegar lá. Agora eu quero que você, nessa página em branco do futuro que Deus tem para você, eu quero que você, com os seus olhos fechados, porque aberto você não vai conseguir. Com seus olhos fechados, imagine agora essa página em branco. Não deixe o inimigo não deixe ele trazer o retrato do passado de novo. Mas agora nessa página em branco, você começa a trazer os sonhos de Deus. Começa a imaginar o futuro. Começa a imaginar esse relacionamento reatado. Começa a imaginar o seu casamento, se ele ainda não existe, ou se de repente ele não está como você gostaria. Começa a imaginar o casamento como você gostaria. Começa a imaginar
Aí você fala assim, mas como que eu imagino talvez? Será que o que eu estou imaginando é correto? Pense assim, o que eu estou imaginando é contrário à palavra de Deus? Se não é contrário à palavra de Deus, é correto. Então imagina o seu casamento, imagina teus filhos, você que tem filhos pequenos, imagina teus filhos grandes, servindo a Deus, abençoados, prósperos, pessoas que são relevantes, lideranças, são importantes, são pessoas que ajudam, que transformam a nação. Se você já tem filhos grandes, comece a imaginar o próximo passo da vida deles, comece a imaginar o futuro deles, dela, comece a ver esse futuro. Você é uma autoridade sobre a vida dos seus filhos, comece a ver esse retrato do futuro, comece a ver você lá bem vovozinha, junto com seus filhos, eles com as suas famílias, seus netos, comece a ver aquela casa agradável, aquela casa onde há a presença de Deus, uma casa onde há abundância, comece a ver generosidade, comece a imaginar as coisas que você tem trabalhado, aonde você tem trabalhado, comece a imaginar agora esse futuro glorioso, você colocando a mão e isso prosperando. Você que sonha em empreender, abrir um negócio, começar alguma coisa, comece a ver o futuro desse negócio. Comece a ver uma rede de lojas, comece a ver esse lugar sendo próximo, um lugar marcado pela presença de Deus. Comece a ver a sua saúde restaurada, comece a ver você saudável, sem dores, sem nenhuma enfermidade te afetando. Comece a ver a saúde de Deus. Comece a ver a alegria verdadeira dentro da sua casa, dentro do seu lar, uma vida emocional saudável. Ser livre dessas prisões. Comece a ver você espiritualmente, você como uma coluna nessa igreja, no reino de Deus. Você como um líder no reino de Deus, alguém que faz a diferença. Comece a ver você sendo uma pessoa extremamente capacitada, generosa, fiel. Uma pessoa que aonde chega as pessoas sentem a presença de Deus. Comece a ver aquele ministério que você sonha sendo desenvolvido, crescendo, alcançando muitas pessoas. Comece a ver as crianças que você cuida sendo abençoadas, crescendo com Deus. Comece a ver a sua família. Comece a ver você escrevendo esses livros. Comece a ver o futuro, comece a ver o futuro que Deus tem para você. Abra os seus olhos um minuto. Aonde Deus vai trazer o retrato para nós? Aonde é o nosso principal medo? Qual que era o principal medo de Abraão? Não ter a quem deixar descendência. Era o principal medo dele. Eu não tenho quem deixar minha descendência. Vai ser o meu servo, o que eu mais gosto aqui, que é o Eliezer. Mas Deus fala, não, esse medo que você tem só está escondendo o que eu tenho sonhado para você. Sai da sua tenda, Abraão. E eu quero realmente que você traga isso na tua mente, no seu coração. Talvez até a tua imaginação não seja capaz de gerar isso. Tamanha opressão que você ainda está vivendo. Mas agora nós vamos firmar isso com Deus. Nós vamos ter um momento de oração, nós vamos ter o corredor de oração, onde nós vamos orar pelas famílias, abençoar as famílias. Esse mês da família, essa campanha de oração também é didático, é para nos ensinar, nós precisamos aprender. Igual eu falei para você, abrir os mercados no domingo, eu também gosto, não vou dizer que eu não gosto. Eu fico pensando no cara que trabalha lá. Também é uma escala, mas fico pensando assim, olha, a pessoa vai deixar de se organizar agora, ela vai deixar tudo para a última hora, vai lá 11 horas da manhã, 10 horas da manhã comprar o almoço, podia ter planejado um dia antes, podia ter se organizado. O planejamento, a organização é bom para a nossa vida, diminui o estresse, diminui a ansiedade, diminui as preocupações, porque você antecipou, é um princípio.
daí você perde a capacidade de antecipar, você vai ter que pagar um profissional para te ajudar a ensinar você a ser alguém que se antecipa, que planeja. Alguém vai começar a ganhar dinheiro com isso, porque você não perdeu a capacidade de ser alguém organizado, de planejar a sua vida. E Deus diz para você o seguinte: olha, você está convidado para um reino, um lugar que você o reino é um governo de Deus. E Deus te chama para esse governo não para você ser um súdito, mas para você ser um filho, alguém que está junto com Deus, cuida das coisas do Pai, ou seja, alguém também que governa, alguém que exerce a liderança, alguém que cuida da sua casa, planeja o seu lar. E agora eu quero que você traga, fique de pé, chamar aqui os intercessores, para se posicionarem aqui. Eu quero que você traga na sua mente o principal retrato. Talvez tenha vários. Pastor, eu tenho vários retratos. Tudo bem, eu também tenho para a igreja vários retratos. Está lá, coloquei lá naquele painel, são retratos do futuro. São retratos do futuro, a gente está gerando eles. Eu tenho alguns retratos no meu coração, na minha casa. Esse retrato tem a ver com o marco da minha história e tem a ver com o futuro. E esse sonho, esse plano que Deus tem para você, vamos dividir assim um pouco aqui, um pouco ali. Esse sonho, esse plano que Deus tem para você, ele é personalizado. Não é em atacado que Deus faz sonhar. Deus tem algo para você. E de repente você está preocupado com só o dia de amanhã, o que vai ser o dia de amanhã, o que preciso resolver o dia de amanhã. Mas eu posso dizer para você, o dia de amanhã é só o prenúncio de um futuro glorioso. Então feche os seus olhos mais uma vez. E eu quero que você traga à existência agora isso, esse retrato do futuro. Sai da sua tenda agora. Pense nisso, pinta esse retrato. Se você já tinha pintado, veja ele de novo. Veja esse sonho, veja você entrando de noiva, se casando. Veja você com os teus filhos. Veja você com saúde, veja a tua família abençoada, próspera. Se você é capaz, vai lá, veja seus netos, veja seus bisnetos. Veja o futuro da sua vida, da sua casa. Não se imagine morrendo numa cama, cheio de enfermidades, mas se veja junto com a sua família, junto com os seus filhos, junto com os seus netos. Veja aquela casa que você sonha. Veja você sendo tão abençoado que você está dando casas para outras pessoas que você ama. Veja você sendo pai. Veja você sendo uma mãe segundo o coração de Deus. Veja isso acontecendo. Veja esse sonho se realizando na sua vida. Senhor, em nome de Jesus, eu quero pedir ao Senhor agora, Pai, que abra, Senhor Deus, o nosso coração. Coloca dentro do nosso coração os teus sonhos, Deus, os teus planos. Pinta esse retrato agora dentro do nosso coração. Pinta o retrato do Senhor, Pai. Mesmo que o Senhor fez, Senhor Deus, com Abraão, pinta em nosso coração esse retrato, Deus, em nome de Jesus. Agora você vai sair da sua tenda, você vai sair do lugar que você está, você vai passar por esse corredor de oração. Nós vamos abençoar você, nós vamos declarar isso sobre você, e você passe como Abraão, que acreditou, e isso foi imputado como justiça para ele. Passe também por esse corredor sabendo que essa é a porta de acesso, em nome de Jesus, para você e para sua família, diante do sonho que Deus tem liberado para você. E o maior pintor do mundo está pintando a minha história, e ela não tinha cor. A cruz foi o